todos, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos o prazer de ouvir nosso companheiro, Dr. Nazil Canarim, que veio até nós, com a esposa, para nos brindar com uma palestra. E eu gostaria, antes de nós fazermos a oração e palestra, convidá-los para vir amanhã de manhã aqui no centro, e nós teremos uma breve pichincha às 9 horas, das 9 às 14, e pastelada também. Então, estão todos convidados para vir saborear o pastel e nos ajudar no bazar. Bom, agora a gente vai fazer a prece para ouvir o nosso irmão. Os bons espíritos nos iluminem e nos deem a intuição, iluminando também o nosso palestrante, que nós possamos receber e também guardar na nossa memória e praticar todas as instruções recebidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito, assim seja. Então, ela quer que eu tenha que usar os dois. Então arruma um tripé da próxima vez. Terrível falar seu tripé, você tem? Se você tiver, é melhor. A gente tem que equilibrar microfone e mão. Italiano não consegue as duas coisas. Boa noite. Todos bem? Eu fiquei feliz ao sair com a Neuza e revisitar algumas instalações, porque a primeira vez que eu estive aqui, eu tinha cabelo e, ao mesmo tempo, o salão era lá na frente, o que significa que fazem alguns poucos anos que eu venho aqui. Venho muito menos do que gostaria, porém venho dentro da minha possibilidade. Nem sempre dá para atender a todos que nos pedem, a todos que querem que a gente compareça. Mas, sendo possível, e agora, em razão de uma reestruturação na minha própria vida pessoal, alguns dias da semana podem ser dedicados a essas visitas, que são sempre muito boas, pelo que a gente encontra, por quem a gente revê, né? Há tanto tempo que nós não nos víamos, e muito bom ver o progresso instalado nas casas espíritas. É muito, muito bom. Quando o convite chegou, eu pensei que tenho o compromisso de trazer alguma coisa que possa ser bem aproveitado. E não me parece exista nada a nós, os espíritas, que possa ser mais útil do que o próprio Livro dos Espíritos. É curioso porque eu tenho observado notícias de exposições, eu não as acompanho, em que o Livro dos Espíritos não aparece. Aparece de tudo, menos a obra que faz com que nós estejamos aqui, e cujo estudo, me parece, justifique qualquer minuto gasto, principalmente com um público maior. Sozinhos, sem problema, nós fazemos esse estudo todo dia. Agora,
em conjunto é importante. E aí fica a questão, mas escolhe o que de um volume desse tamanho? Não fique preocupado, porque a letra é grande, né? Quando a gente tem bons olhos, a letra pode ser minúscula. Mas vem chegando os anos, e quanto maior for a letra, menos a gente se perde. E eu passei a adotar a letra grande. É bom, ajuda muito. E resolvi escolher, então, uma análise sobre a parte terceira do Livro dos Espíritos, que cuida das paixões. Por que você foi escolher as paixões? Bom, confesso que a escolha não foi uma escolha sem propósito, porque muito se fala a respeito das questões que envolvem os apaixonados. Em nome de uma paixão, alguém atenta contra a existência do outro e acha que tira a vida, tendo apenas tirado a existência. Em nome de paixões, as pessoas se entregam aos vícios, a práticas que são ruins do ponto de vista da própria evolução. Mas os espíritos que nos mostram este lado, o lado do comprometimento, das perdas, dos problemas, também fazem o contrário, nos dizendo que as paixões podem e nos conduzem a uma melhoria evolutiva. Depende do foco, depende do nosso propósito. Bom, como espíritas, detendo uma informação assim, por que não refletir sobre ela? Eu não vou, sinceramente, buscar cumprir todas as questões que tratam disso, mas eu convido vocês para que depois examinem da 907 a 912 do Livro dos Espíritos, para que possam rever aquilo que nós estamos conversando e, ao mesmo tempo, também aprofundar o conhecimento sobre o assunto. Onde ele está? As paixões são tratadas no tópico das perfeições morais. Perfeições morais. Quem é evoluído busca ser cada vez mais perfeito, perfectível. É propósito espírita que nós então nos empenhemos em ser melhores do ponto de vista evolutivo, trazendo para as nossas próprias vidas resultados mais efetivos. Cada reencarnação nos ajuda nesse processo de melhoria. Porém, as dificuldades em consegui-las são imensas, já que, obrigado, pronto, para um italiano, quando você tira as mãos, você faz tudo de bom. Quem está nos acompanhando depois vai acompanhar a gravação, não vai entender, você edita, tá? Faz favor, tira essa parte para não ficar legal, não ficar feio. Pronto. Maravilha, agora sim, até meia-noite não termina. Dentro dessa ideia, então, da perfeição moral, nós somos convidados a esse processo. É por isso que a reencarnação surge. Numa síntese muito bonita de Emmanuel, ele nos ensina que a reencarnação é sempre um meio. O objetivo é a educação divina. Então, nós vamos nos educando, vamos avançando. Porém, o avanço não é fácil.
Qualquer um de nós aqui, se for efetivamente honesto consigo mesmo, e nós temos que ser, porque a nossa consciência é o nosso juiz, nós sabemos quanto é difícil corrigir algum equívoco. O quanto a gente se esforça, às vezes nem tanto, mas o quanto não consegue. E não precisa pensar em coisa fantástica, não, tá? Pensa, por exemplo, eu abordei aqui a questão do vício, eliminar um vício, porque eles não nascem conosco, nós os adquirimos aqui. Para o corpo, o cigarro se transformou em um vício, e é um vício cuja rejeição, cujo afastamento dá um trabalho imenso. Por quê? Porque gera a dependência. E quando gera a dependência do corpo, a ciência nos mostra: eliminar aquilo exige um sacrifício dobrado. Você adquiriu imaginando que uma tragada fosse algo que era depois fácil de abandonar. Porém, não é. É um vício simples. Ele vem na reencarnação e a desencarnação o deixa. Não vou aprofundar outros relatos, mas é fácil de a gente entender isso. Para então pensar nas paixões, que está dentro desse conjunto de ser melhor, eu vou me fixar na questão 908 do Livro dos Espíritos, né? E por que nela? Porque antes de examiná-la diretamente, nós aprendemos com os Espíritos que para nos reencarnarmos, nós trazemos sempre o instinto de conservação. Nós que organizamos o próprio corpo quando aqui retornamos, precisamos ter para com este corpo o mesmo cuidado que todos os seres, mesmo os sem consciência, têm. Um animal se defende da agressão, reage a ela, busca a alimentação, não deixa de tomar água onde a encontre. Por quê? Porque ele tem já no princípio inteligente o instinto de conservar-se. Nós, então, que já temos a consciência e de certa forma, no mundo como a Terra, já sabemos o quão é importante preservar o corpo, já que a oportunidade que nos é dada demora um pouquinho para ser repetida, 200, 300 anos, é o tempo que, via de regra, medeia uma experiência da outra. Então, como eu tenho uma experiência, a minha preocupação é cuidar do corpo, conservar-me, conservar. Esse é o cuidado que todos nós temos. E ele é tão forte no homem, que não é um espírito evoluído ainda no âmbito da Terra, que a pessoa confunde o espírito com o corpo. Confunde isso permanentemente. E apesar das informações que temos, já ouvi de espíritas o desespero diante de perder o corpo. Mas como vai ser? Ora, como era antes. Era antes como? Antes de você chegar aqui. Você era um espírito que programou uma existência, ou lhe programaram uma, se você não detinha tantas condições, veio para ela, recebeu recursos para ter esse corpo, o tem, mas vai deixá-lo. Nenhum de nós levará conosco
as células do corpo físico que aqui estão. É uma lei natural. A dificuldade é que as pessoas se vinculam tanto a isto que não conseguem compreender o espiritual. E ficam achando que essa é a equação. Lá na questão, então, 908, está dito o seguinte: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Onde está esse limite? Porque a paixão, que é inclusive exteriorizada nesse espírito de conservar-se, ela é algo bom. Ela nos permite manter a encarnação. Onde a gente descobre que aquilo que é bom se transforma em algo que não é? Da resposta, eu separaria só um trechinho para a gente pensar. E ele diz o seguinte: as paixões são alavancas que decuplicam, multiplicam por 10 as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Isso é um trecho da resposta. Então é uma coisa boa? Sim. Pode ser ruim? Sim. Eu preciso entender como posso agir bem diante de algo que está à minha disposição a partir da ideia da providência divina. E a melhor coisa da gente entender, ou pelo menos trabalhar isso, é pegar um exemplo. Tá? Alguém que está correndo de um perigo, vamos lá, topa com um animal selvagem, costuma dizer: eu não sei aonde arrumei forças para fugir daquilo. Corre de tal forma que depois, quando vê o trajeto, diz: eu não sei como é que eu fiz isso dessa forma, nessa rapidez. O fato é que eu fiz e fugi. Principalmente porque está aí uma paixão que não é boa. Você tem que se conservar, sim, mas tem a questão do medo. E o medo nos faz fazer coisas terríveis. Com medo, o sujeito tem atitudes que se mostram, às vezes, multiplicadas por 10. Por 10. Então, as pernas que você tem, de repente, viram 10. E só são 2. Mas você vence e sai daquilo. Da mesma forma, é comum que as pessoas digam para nós que se sentem tomadas por um desejo muito grande de sobreviver. Então, tendo um problema assim, elas lutam para que aquela ideia da destruição não se implante. É essa ideia-chave que vem deste trecho. As paixões se modificam por 10. Por 10. Mas se ela é boa e se transforma em ruim, como é que eu posso mudar isso? Kardec, então, numa outra questão, 907, pergunta: se o princípio não é mau, como é que eu posso fazer com que ele seja melhor? E os espíritos então lhe explicam: olha, em si, paixão não é má mesmo. O excesso é que faz com que o homem use as paixões de maneira equivocada. O excesso. O excesso. Comer é bom,
acho que só não é para quem não pode comer. Para ele é um desejo, mas para nós não. E eu pergunto para vocês, qual o problema que nós mais enfrentamos em relação à alimentação? Se eu fosse fazer estatística agora, eu ia pedir quantos aqui precisam controlar o diabetes. E não ia me surpreender de ter uma série de mãozinhas erguidas. Quantos precisam controlar o colesterol? Era outra coisa que, só mãozinha levantando. Tem também, bem lembrado, os dois, que precisam controlar o diabetes e o colesterol. Os estudos nos mostram que as pessoas morrem muito mais pelo excesso do que ingerem do que pela falta do que ingerem. Então nós vivemos numa luta contra o excesso. Um pedaço de bolo faz mal à saúde? Lógico que não. É por isso que a minha avó fazia o corte dele. É este. Agora deixa a gente com a pazinha e a faca para comer o bolo. E se ele tiver qualquer recheio, vai ser duro sobrar para alguém. Porque a gente vai comer mesmo. Mas você não entende, eu como tão pouco, só como o bolo. Sim, mas você come um bolo inteiro. E isso traz o problema. Então, a questão está no excesso e no uso comum. A gente tem uma palavra em português que resolve isso fácil. O uso precedido da palavra, do prefixo AB, se transforma em abuso. O erro está no abuso, em tudo, em tudo. Qualquer postura, quando resvala para o abuso, representa o predomínio da paixão. E aí você não consegue, sem muito esforço, voltar. Eu falei de ter problema de saúde, vou falar de gente saudável. Tenho amigos que se dedicam ao ciclismo. Nossa, Nazil, agora comprei uma bike, minha vida mudou. E eu começo a ouvir os relatos. Bom, primeira coisa que me chama a atenção é que a pessoa fica aficionada por aquilo. Geralmente é sedentário, né? Nunca fez exercício, ou se fez, fez pouco. Pega a bicicleta, ou vai para a natureza, vai para o campo, vai para a trilha, fica numa alegria imensa. E anda tanto que aí começa a trazer os problemas. Meu joelho está precisando de infiltração. Não consigo mais andar no sol porque tem insolação. A água que eu bebo vai juntando as coisas. E aí você diz, por que você não controla? Não, mas é porque faz bem. Não está fazendo mais. Você sai do uso e entra na esfera do abuso. É o abuso que os espíritos nos dizem traz problemas quando se pensa em paixão. Elas são boas, mas o excesso que se acresceu à vontade, visto que o princípio é posto por Deus no espírito para que ele possa se preservar, se conservar, principalmente nas reencarnações, o abuso é que traz o mal. E aqui também dá fácil para a gente colocar 3 exemplos para pensar. Eu gosto de trazer o exemplo para parar. Vocês já viram pessoas que se dispõem a atravessar por uma corda entre 2 prédios sem nenhum tipo de proteção embaixo? Geralmente isso aparece com sensacionalismo. Olha o show que esse cara vai fazer, atravessando de um lado para outro. Muito bem. Ele vai fazer este show, mas vai se expor a um risco tremendo.
E se a paixão, medo, não estiver presente, é capaz que seja uma travessia só. Mas tem uma segunda situação. Alguém que tem um animal de estimação, e também é uma outra pergunta que eu não vou fazer, porque antigamente a gente perguntava e o sujeito dizia que tinha, quando tinha um. Hoje, 8. Quantos? 8. Olha, será que compra ração aonde? Porque o de casa, cada vez que eu vou comprar, olho para ele, você está custando mais caro do que eu imaginava, né? E não abate no imposto de renda. Os meninos comiam quando eram pequenos, mas eu abatia os dois como dependentes. O Rod eu não consegui pôr ainda. Eu estou dizendo, se der, o gasto dele, puxa, a vacina sempre os meninos tiveram na saúde pública. Você comparece ao posto, a área que cuida da saúde, a vacina do Rod é dada numa clínica veterinária. E quando a moça passa o preço, eu fico olhando, ela diz, olha, é a primeira de 5. Eu já cheguei a perguntar, o número é vezes, é para 5? Ela falou, não, esse é o número vezes 5. E aí eu olho para ele, você está caro, muito caro. Mas se ele vier a desencarnar, a tristeza certamente vai nos invadir. Lógico que como espíritas é até uma torcida, porque o princípio inteligente precisa avançar. Então, tá lá, fica conosco 10 anos, 12, 15, 19, mas tem a hora que vai ter que seguir. E é bom que siga. Se tudo se aperfeiçoa, por que ele tem que ficar ali? Não, vai em frente. Tem uma jornada enorme. Uma jornada enorme. Por números aproximados, nós aqui, André Luiz, Evolução em 2 Mundos, gastamos 1,5 bilhão de anos para sair do fundo dos oceanos e chegar à situação do animal que ocupa uma posição de primata mais elevada. 1,5 bilhão de anos. São números que nós nem sabemos contar. A gente faz aniversário e já fica preocupado com 365 dias. Toda mulher que eu conheço, quando faz aniversário, toda, sem exceção, olha no espelho e fica procurando. Você vê o sinal aqui, aonde está? Não vejo nada, você está tão bonita como era quando eu te conheci. Não, olha essa marca aqui. Meu Deus, se fosse procurar marca, eu já estava danado. Então deixa, está ótimo. Não, mas tem. Mas são só 365 dias. Calcula 1,5 bilhão de 365 dias. Como nós os contamos. Se alguém esbarra num ferro quente e se queima, e aí adota um comportamento que eu já deveria ter superado, mas às vezes não consigo. Pega o ferro quente e joga no chão, como se ele fosse o culpado por aquilo que me aconteceu. Espero que vocês nunca tenham feito isso. Eu acabei de fazer com um ovo de Páscoa, que eu comprei de presente e esqueci num lugar em que ele derreteu. E aí fiquei frustradíssimo. Peguei o ovo e amassei. A Dani olhou para mim com aquela cara de censura, dizendo, nem parece que você faz palestra espírita. Fica tranquilo. Fazer palestra espírita não significa que o sujeito tenha elevação. Significa apenas que ele proclama em público a sua sentença. Eu já sei que agi errado, então não precisa ficar preocupado que ninguém me julgue, eu agi errado. E por que eu ajo errado? Bom, vem aí a história das paixões. As 3 coisas do sujeito que atravessa a corda sem pensar no perigo. E ele existe.
daquele que tem um animal e entende que de repente o animal vai embora e ele não come, não dorme, só chora. A pessoa entra em completo estado de tristeza, se deprime. Outra paixão. E aquele que fica com raiva da atitude que tomou e se vinga num aparelho que não tem sentido, vai ter o segundo gasto. O remédio para curar e o aparelho novo. O ovo de Páscoa novo, né? Que tive que ir atrás, porque aquele virou um bocadinho pequeno. Quer dizer, pequeno não tanto. Mas hoje eu olhei na geladeira para ver se ele estava presente e ele já tinha sumido. O que significa que já foi consumido. Sinal de que mesmo amassado atraiu a guloseima. Posso garantir que não peguei nenhum pedaço, tá bom? Eu vi lá ele amassado e vi hoje desaparecido da geladeira. O que significa, então, atendeu alguém que estava com vontade. Vocês percebem? Esses 3 casos representam posturas em que as paixões saem de uma esfera de ajudar para uma esfera de complicar. É o que os espíritos dizem. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. Visto que o princípio que lhe deu a origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas faz é que causa o mal. Então a ideia é a gente descobrir exatamente isso. Exatamente isso. Como corrigir o que é um abuso para usar como uso. Vamos nos 3 casos que a gente acabou de falar? Primeiro, o caso de alguém que se arrisca e pode vir a desencarnar. Deve pensar mais antes de fazer algo assim. E nós fazemos coisas assim direto, andando em velocidade muitas vezes incompatível, usando equipamentos sem a necessária proteção. A gente corre. Vem o acidente, vem o óbito. E aí? Ou vem consequências sérias. Olha, tem uma telha para ser trocada. Tá, qual é a sua disponibilidade em termos de treinamento para fazer essa troca? Nenhuma. Ah, mas eu pego uma escada e vou lá. Vai, claro. Lá e para o chão depois. E aí o pronto-socorro recebe um monte de gente quebrada por causa disso. O que você estava fazendo? Ah, eu subi no telhado e aí escorreguei. É óbvio, para subir no telhado, se o sujeito não tem prática, bobagem. Bobagem mesmo. Depois dos 30 não é recomendável para ninguém sem prática. Depois dos 50, nem para quem tem prática. Porque a tontura chega e o sujeito cai. Ou encontra alguém que corta a corda que você está pendurado trabalhando. E aí, se não é uma corda de segurança, a desencarnação teria vindo. No segundo caso, quando a gente tem aquela pessoa que lamenta a ida embora de um animal, a gente descobre que a tristeza, que jamais precisa ser negada. Eu me recordo de todas as pessoas queridas que estão na realidade espiritual e delas sinto tristeza, saudade. Adoraria ter minha mãe conversando comigo até hoje. Minha avó, o Richard Simonetti, um amigo com quem eu conversava tanto. Mas cada espírito, cada princípio inteligente não é daqui, como nós não somos daqui. Então, ir à realidade espiritual é alguma coisa natural. A gente vai sentir um pouco de tristeza? Vai, mas não pode ficar parado. O desespero, o descabelar-se, o jogar-se, não tem lógica. É abuso.
Da mesma forma, a conduta com o ferro ou o ovo de Páscoa. Essa, então, nem se explica. Tome cuidado, coloque as coisas onde não estraguem, e aí você não tem por que se lamentar. Do contrário, a gente vai se lamentar. No livro chamado A Gênese, cuja leitura as pessoas não fazem, lamentavelmente, Neuza, essa é uma das coisas que mais me entristece. As pessoas me olham e dizem assim, mas estudar a Gênese é tão difícil. E eu costumo perguntar, você já começou? Né? A resposta é sempre não, porque impõe uma barreira. É um livro que você precisa ler com mais atenção, ponto. Mas todo livro espírita é assim. Eu converso com pessoas que dizem, nossa, aquela historinha de Nosso Lar é uma beleza. Repete aí essa parte final. Qual? A da historinha. Que historinha tem em Nosso Lar? Ai, você nunca prestou atenção na história? Olha, eu acho que já li Nosso Lar um número de vezes que é bom não dizer aqui. E confesso que nunca vi historinha nenhuma lá. Eu vi um espírito numa condição terrível de tentar se entender na realidade espiritual e mesmo recebendo um amparo do tamanho de um caminhão, de uma mãe que mostra para ele que estava muito mais preocupada do que o choramingo dele, de um ministro como Clarencio, que é de uma lucidez assustadora, de alguém como Lísias, que é o seu parceirão ali ajudando, e o André Luiz está preocupado com a mulher que ficou na terra. Nossa, será que ela sente saudade minha? Como é que ela está? André, se concentra aqui, André. Se fosse minha avó, a companheira dele, certamente diria, viúvo é quem parte. Né? Quem fica, está na vida. E ele vai, até que tem o choque, e o choque o ajuda. E nos ajuda. Porque ele, a partir daí, mostra para nós quanto é bom ser útil, quanto é importante ser útil. E a gente não precisa esperar desencarnar para ser útil, pode ser útil agora. Ouvi falar de pastelada amanhã cedo. Bazar da Pichincha. Quer dizer, a gente pode ser tão útil no pastel comendo, sem excesso, levando para dar para alguém. Né? Olha o uso e o abuso. Não é porque vem na pastelada que vai comer a cartela toda. Vem, come um e distribui 9. Ajuda para chuchu. Mas no bazar da Pichincha, é só olhar o guarda-roupa e descobrir que tinha muita coisa lá que era útil para o outro. E se a gente não vem porque vai adquirir, podia contribuir trazendo uma sacola por semana. Porque tem coisa... Hoje eu uso esse número 68, mas já usei 32. Todo mundo já usou o P, o RN, recém-nascido, né? Mas depois a gente não volta. Eu vou voltar. Um dia eu entro nesse modelo. Primeiro vai estar fora de moda, porque isso é de uns 30 anos atrás, 20. Segundo, que o seu corpício não vai entrar ali, mesmo, né? Então passa adiante, desapega. Lá na Gênese tem o seguinte trecho, está no capítulo 3º, o item é o 10, tá? O espírito, quem é o espírito? Daqui da sala, onde estão os espíritos? Pensei que estivesse no lado trabalhando. Então, nós, os espíritos, tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases da existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para preservar a espécie. Materialmente falando. Agora, quando é que a gente vai mudar?
diz ele, depois de adulto, quando cresce, o mal passa a ser uma opção, porque o espírito poderia se libertar daquelas paixões. Todas as paixões são úteis, porque se não fosse assim, Deus teria criado algo de inútil e isso é impossível. Mas o abuso faz com que o homem, em razão do seu livre-arbítrio, insista nos erros que comete. E aí vem algo que também a gente aprende com o Espiritismo: responsabilidade. O que cada um de nós tem. Nós não estamos mais na fase de ficar perdendo tempo com isso. Já podíamos ter mudado. Principalmente os espíritas. Para fechar a nossa conversa, porque toda conversa tem começo, meio e fim, Kardec pergunta para os espíritos quando, eu consigo limitar a paixão boa da ruim. É o final da 908 de volta. As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso quando passa a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que você deixa de poder governá-la, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para você e para outro. Olha como eles são simples para convidarem a gente a pensar. A imagem é muito feliz. Quem já viu um animal, como um cavalo, um boi, sem controle, um cachorro mesmo. Hoje a gente tem a notícia de alguém atacada por 3 cachorros, perdeu um braço e uma das orelhas, mas tem o risco da desencarnação. Uma notícia triste, porque é uma pessoa que contribui, faz um trabalho social relevante no Rio de Janeiro, e de repente foi vítima. Os animais não têm racionalidade, mas eram maltratados, mantidos sem alimentação. Então vejam vocês, como sem controle, a imagem fica fácil da gente guardar. E quem precisa fazer o controle? Quem tem o domínio sobre a situação. Quem tem esse domínio, ou precisa ter? Nós. Somos nós. Então, examinemos direitinho se a gente não passou por estas situações que eu fui falando, menos a da corda, mas que acho que o telhado explica melhor. O fato de se entristecer em demasia porque alguém voltou à realidade espiritual, fosse um animal ou alguém que convivesse conosco. O fato de nós reagirmos com raiva a certas atitudes que tomamos e aí adotarmos um comportamento não compreensível, para identificar aquilo que a gente precisa corrigir. Porque a reencarnação é isso, é meio. Nós vamos ficar livres dela depois que desencarnarmos agora? Eu vou dizer para vocês de mim, não. Vou ter que voltar mais vezes. Para ser honesto, muito mais vezes. Para ser bem honesto, nem tenho ideia do número de vezes. Até porque eu me conheço. Então eu não preciso nem esperar que alguém fale. Eu me conheço. E sei que preciso mudar muitas coisas.
Diante das paixões, então, que temos, é importante ver se elas não nos levam ao abuso. Se levarem, é hora de pôr um freio. Mas por que, Nazil, eu preciso pôr um freio? Porque nós viemos a mais uma reencarnação para avançar. E não para permanecer estacionários. Nós não podemos dizer que não conseguimos. Nós temos que nos esforçar por conseguir. Nazil, e se eu sozinho não tiver condições? Busque ajuda. De quem eu vou buscar ajuda? Da casa espírita? Também ela. Mas, acima de tudo, da prece. Vocês imaginam que os bons espíritos não nos ajudariam a ser melhores? Era só uma questão da gente pedir e sinalizar que sim. O que a gente costuma pedir? A solução dos problemas que temos. Nossa, eu preciso ir lá no centro porque agora eu tenho que ficar curado. Cuidado, porque às vezes a doença era aquilo que você precisava. O centro vai te ajudar, amparando, mas não vai operar transformações. Porque nós não sabemos a trajetória de cada um de nós. Mas eu tinha que passar por tal sofrimento? Com toda certeza, sim. Agora, a maneira como você vai passar por ele é que vai mostrar sua maturidade. Vou me lamentar? Não. Vou agradecer as forças que tenho para superá-lo. E só isso mostra que a gente mudou. Então, se a desencarnação da presente existência nossa representar essa mudança, nós teremos entendido um pouco do controle que precisamos fazer. A gente é ótimo no controle do outro. Para o outro a gente aponta tudo rapidinho. Você precisa, olha você. E aí se esquece que quem precisa se controlar somos nós. No exemplo da dona Virgínia, minha avó, toda vez que a gente apontava o dedo para alguma coisa, ela mandava parar, para aí. E você parava, assim, vira a mão. Quantos dedos estão para você? 3. Então é sinal que você não deve apontar 1 se você tem 3 para você. Então só posso apontar só quando você tiver os 5 para lá. Sinal que eu não tenho nada para corrigir em mim. E sendo honesto, tem tanto para corrigir em si próprio que falta tempo para olhar o equívoco do outro. E com isso a gente muda a nossa própria evolução, a nossa própria sintonia. Sabe que o professor não termina a aula sem perguntar se tem dúvida, Geralmente, aluno diz que não tem. Vai aparecer na prova, Neuza? Na prova é que diz, nossa, mas agora é tarde. No dia eu perguntei, Eu que leciono só para adultos, a Neuza não, lecionou para crianças o tempo todo. Eu sempre lidei com adultos, que mais me parecem crianças. Porém, são todos acima dos 18 anos, 17. É como me perguntar, tem alguma dúvida? Não, está tudo claro. Tem certeza? Tem. Depois da prova, eu costumo pegar, quando eu entrego as avaliações e comento, escuta, aquela dúvida de tal dia, você não perguntou, professor, foi mal, Foi. Vê se aproveita para a próxima e pergunta. Então, aqui a pergunta, tem alguma dúvida? São assim, Neuza, quietos desse jeito? Ou é comigo que eles estão com vergonha? Tudo bem? Tranquilo? Quais foram as questões que eu estudei? Quais foram os números delas? 3. Isso. E as questões 907 e 908? Guardou? É para reler em casa.
Tem mais outras até a 12. E depois o item 10, capítulo 3 da Gênesis. Tem a Gênesis em casa? Ótimo. Capítulo 10, item 3. Livro dos Espíritos, todo mundo tem. Então, antes de dormir, 907, 8 até 12. Lição de casa. Vale ponto? Nem bônus hora. Vale aprendizado, que é o que nós buscamos. Obrigado. Jesus sempre conosco. Muito obrigada. Minha querida, obrigado. Obrigado de coração. Nós agradecemos muito, né? Nosso professor foi excelente, não é? E agora nós temos a lição de casa, né? E então agora nós agradecemos a todos os presentes aqui, agradecemos a Deus por essa oportunidade, ao nosso irmão Brasil, que veio nos brindar com todo esse ensino. Que a gente pode ler, mas às vezes a gente não reflete. E a reflexão em cima daquilo que se lê é que realmente fica, não é? Que é importante. Então, essa reflexão para nós todos foi muito boa. E agora nós vamos passar para o passe, e eu desejo a todos uma boa noite e um feliz dia da manhã.